Obrigada, muito obrigada, Filomena. Boa tarde a todos. É com uma grande satisfação que estou hoje aqui a representar a Claranet no principal evento de transformação digital em Portugal e onde vos trago, dentro do tema Future, uma sessão naturalmente relacionada com a minha área de experiência de mais de 20 anos, os recursos humanos, e onde espero poder contribuir com alguma reflexão, motivação e também alguma dose de inspiração. O tema que vos trago é People, Leadership and Culture, onde irei falar sobre de que forma é que as organizações podem redefinir a sua cultura no momento em que vivemos cada vez mais apoiados pela inteligência artificial, por esta convergência tecnológica, com menos tempo presencial uns com os outros e onde, de facto, o indivíduo assume, mais do que nunca, um relevo especial. E nós só o conseguimos fazer com uma liderança de proximidade. Em primeiro lugar, gostaria de enquadrar estes três temas, cultura, pessoas e liderança, começando por colocar a tónica no papel de cada um, relativamente a todas as transformações e mudanças que estamos a viver. Esta frase que aqui vê no slide é parte do discurso que Barack Obama fez na sua campanha presidencial em 2008 e que se mantém, passados 14 anos, perfeitamente atual. Nós deixámos de viver num chamado mundo VUCA para viver num mundo Bunny. Traduzindo este acrónimo, é um mundo frágil, é um mundo ansioso, não linear e incompreensível. Peço desculpa. E vamos ter de continuar a saber lidar com este contexto na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e cabe, em primeiro lugar, a cada um de nós poder atuar sobre esta mudança. Nós somos verdadeiramente e deveremos assumir a responsabilidade pela mudança que procuramos e que queremos ver acontecer. Nós somos a mudança que procuramos. E esta mudança faz parte de uma revolução que está a acontecer de uma forma quase holística, a chamada quarta revolução industrial, marcada pela convergência tecnológica. É uma revolução na forma de trabalhar, de viver, e onde, numa perspectiva de pessoas, por exemplo, o well-being ganhou um destaque que não tinha anteriormente. É, de facto, uma revolução transversal em todos os domínios da sociedade. É uma revolução demográfica, é uma revolução tecnológica e é muito mais intensa do que qualquer outra que nós tenhamos vivido no passado. E quando falamos de revolução tecnológica e do contexto que vivemos hoje em dia e no futuro, eu não posso deixar de referir a forma como a pandemia veio acelerar esta mudança e mudanças que já estavam em curso nas organizações e acrescentar outras novas, pouco ou nada faladas antes da pandemia existir. E primeiro vou começar por dar nota destas 4 tendências que aqui estão e que já estavam em curso e que claramente foram aceleradas nas organizações com a pandemia. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, o aumento do trabalho remoto, que veio para ficar. Uma pesquisa recente da Gartner mostrou que no futuro aproximadamente 50%, e aqui num cenário pós-pandemia, 50% das equipas vão trabalhar de forma remota. E neste ponto, sem dúvida, é importante refletir sobre como é que as empresas podem continuar a reorganizar a sua força de trabalho. Como é que podem antecipar quais as competências críticas que serão necessárias no futuro e que outros temas devem ser cautelares, nomeadamente, por exemplo, a saúde mental, promovida por todo este contexto que vivemos hoje em dia. Um segundo ponto, a utilização dos dados. Aproveitarmos o melhor que a tecnologia nos dá para melhorar a experiência dos colaboradores. E este é um tema que eu vou falar um pouco mais à frente. Terceiro ponto, o uso mais amplo de modelos de trabalho não permanentes. Esta incerteza económica da pandemia e a forma como as novas gerações veem a sua relação com as organizações fez com que fossem repensados modelos de trabalho fora daquilo que são os padrões tradicionais. Esta é mais uma tendência que com certeza se vai manter e que acredito que vai obrigar as empresas a uma adaptação e a um redesenho daquilo que são as suas políticas de recursos humanos. Último ponto aqui, o papel do empregador como rede de segurança social, onde a pandemia veio acelerar a tendência das empresas desempenharem aqui cada vez mais um papel naquilo que é o bem-estar físico, naquilo que é o bem-estar financeiro e mental dos seus colaboradores. E depois temos as tendências que surgiram mais nesta era Covid, que são as tendências mais recentes. Em primeiro lugar, aqui, uma chamada desumanização do trabalho. Enquanto algumas organizações reconheceram esta crise humanitária durante a pandemia e priorizaram o bem-estar dos seus colaboradores, outras pressionaram as pessoas aumentando os seus níveis de stress e de fadiga. E aqui é importante ressalvar que os efeitos na experiência dos colaboradores
sejam eles efeitos positivos ou sejam eles efeitos negativos, são, sem sombra de dúvida, duradouros. Um segundo ponto, o tema do reskilling, mais uma tendência recente. E aqui é jogar na antecipação. Que competências vamos precisar para as novas funções que, entretanto, vão surgir? Ao sabermos o valor das competências que precisamos no futuro, nós devemos investir também na requalificação. 60% das equipas sentem que terão de mudar e melhorar as suas competências. Terão de se reinventar. E aqui estamos a falar de competências como competências digitais, línguas, cada vez vivemos num mundo mais global, inteligência emocional. E, por fim, aqui a resposta à crise que vai destacar aquilo que são as empresas de topo. Os colaboradores e os candidatos já estão a avaliar as organizações pela maneira como trataram e tratam os seus colaboradores durante a pandemia. As organizações que são transparentes, que comunicam de forma aberta e frequente, que apoiam os seus colaboradores, têm um impacto positivo e diferenciador na sua marca enquanto entidade empregadora. A meu ver, é imperativo refletir sobre qual o papel que cada um tem no contexto atual e nas mudanças que se perspectivam para o futuro e saber avaliar o impacto que estas tendências vão ter. Enquadramento e contextualização feitas, quando penso no futuro e relaciono aqui o papel dos recursos humanos nesta transformação, uma das temáticas que considero absolutamente relevante é promovermos uma cultura data-driven. Não há dúvida de que para podermos tomar decisões bem fundamentadas sobre pessoas e sobre o negócio, precisamos de ter mais e melhor informação. Mas não podemos esquecer que numa era onde cada vez mais vamos tomar decisões baseadas na inteligência artificial e numa convergência tecnológica, nós devemos continuar a garantir os valores que pautam a nossa forma de atuar e que zelam por uma perspectiva ética, num tema onde nós podemos facilmente perder o norte. E aqui esses princípios e valores que aqui destaco são a confiança, termos uma abordagem ética, inclusiva e sem preconceitos relativamente aqui aos dados que trabalhamos, termos responsabilidade, garantirmos a proteção dos dados e agirmos de acordo com a lei, termos orientação para o impacto, utilizar os dados e as estatísticas para apoiar a tomada de decisão e termos rigor, adotarmos uma abordagem neutra, imparcial e ajustar os nossos modelos com base na informação que temos. E não é surpresa ver que as lideranças esperam ter mais e melhores dados para tomar decisões bem informadas sobre as suas equipas e sobre o negócio. Tendo todas as questões éticas e os princípios resolvidos, devemos trabalhar em estreita colaboração com as diferentes áreas da empresa para explorar diferentes cenários, com base nos dados que temos ao nosso dispor. E esses cenários podem ser, se investirmos, por exemplo, mais 30% em formação, quanto mais rápido poderemos crescer? Se incluirmos uma parte variável mais significativa como parte da remuneração total, como é que isso vai afetar os resultados em termos de retenção, em termos de produtividade? Se conseguirmos reter colaboradores de elevado potencial, qual será o impacto no clima e na produtividade da organização? E aqui qual é que é a capacidade de contágio deste tipo de abordagem na forma como as organizações tomam as suas decisões? Mais do que tudo, é importante vincular estes dados com decisões, decisões com ações e ações com resultados, garantindo sempre os princípios e os valores que pautam a nossa forma de atuar e que zelam por uma perspectiva ética. O segundo ponto e a segunda temática que trago aqui hoje e gostaria de realçar é a da experiência do colaborador. E mais concretamente, de que forma é que o trabalho remoto impactou esta experiência? Não podemos deixar, é inquestionável. Sabemos que as experiências positivas levam a um aumento do nível de satisfação dos colaboradores e até do nível de produtividade. Mas o desafio é claramente de como podemos manter os colaboradores afiliados, engaged, quando passam cada vez menos tempo na empresa. Se, por um lado, queremos oferecer esse equilíbrio pessoal, esse equilíbrio profissional, esta individualidade e personalização, por outro lado, a falta de proximidade física dificulta a afiliação e a promoção e vivência da cultura da organização. E aqui, de acordo com um estudo da Mercer recente, as melhores abordagens para melhorar a experiência do colaborador passam, e ali destaco aquelas duas que estão encarnado, passam por mapearmos as experiências críticas do ciclo de vida do colaborador na organização e também envolver os colaboradores no redesenho
dessas mesmas experiências e de outras que eventualmente não estejam mapeadas nem identificadas. Sobre o primeiro ponto, este que vimos aqui no slide anterior, e para elevar essa experiência do colaborador, nós devemos começar por realmente entender o que é que mais impacta nessa experiência. Mapear estes momentos verdadeiramente críticos no ciclo de vida e ajustá-los sempre que necessário e no contexto em que vivemos. Das 8 etapas que ali estão descritas e mencionadas, sabemos que hoje em dia, num contexto fortemente impactado pelo trabalho remoto, existem pelo menos ali 4 ou 5 que os RHs e as lideranças das empresas devem estar particularmente atentos. O primeiro que eu destaco ali, o tema do onboarding. Não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. O desafio aqui é garantir que este processo funciona, seja num modelo presencial, seja num modelo híbrido, seja num modelo 100% remoto. Ali um segundo ponto, obviamente muito recente, o bem-estar, este tema do bem-estar mental e físico. Ao longo de quase 2 anos de pandemia, isolamento social e muitas incertezas que todos tivemos no trabalho, na saúde, na nossa vida pessoal, este tema foi um dos mais prejudicados. Sabemos que a saúde mental impacta diretamente a atividade das empresas, ao nível da produtividade, da motivação, da retenção das nossas equipas, o que demonstra a real necessidade de atuarmos sobre este tema. Um terceiro, quarto ponto que destaca ali, o tema do feedback e do desenvolvimento, da comunicação, mais do que nunca. O feedback e uma comunicação regular e transparente com as equipas é fundamental. E dar perspectivas de crescimento, formação e de carreira. Um último tema e um último tópico que ali destaca é o tema do offboarding, da saída dos colaboradores das organizações. Cada vez mais devemos estar atentos, quase da mesma forma que damos importância ao momento do onboarding, por 2 motivos principais. Identificar as áreas de melhoria e também os pontos fortes e saber atuar sobre elas. E um segundo ponto, também muito importante, e se calhar que não estamos tão sensíveis, sabendo a escassez que existe no mercado de determinados perfis, os colaboradores que saem hoje da nossa organização poderão voltar a ser os colaboradores da amanhã. E, portanto, é um processo que nós devemos ter, e até como quase de employer branding, manter aqui a nossa atenção. Ao construirmos experiências centradas nas pessoas, reforçamos o seu sentimento de pertença, a sua satisfação e, consequentemente, a sua produtividade. Mas estes momentos, aqueles que verdadeiramente importam, não são só aqueles que nós mapeamos nos nossos processos internos de gestão de recursos humanos, que estão perfeitamente previstos. São também aqueles do ponto de vista emocional, são verdadeiros milestones na jornada de um colaborador e que podem impactar aqui a sua retenção. E aqui destaco estes 5, que não são tão previsíveis, mas que são muito importantes. As primeiras impressões durante as entrevistas e nos primeiros dias, absolutamente críticos. A identificação com o desafio e com o propósito da função e da organização. O sermos pais, o sermos filhos, maridos e mulheres, enquanto trabalhamos em simultâneo no mesmo espaço e onde a nossa vida profissional, de facto, se mistura com aquilo que é a nossa vida pessoal. Os one-on-ones que temos com as nossas filhas e muitas vezes onde fica claro e absolutamente revelador de como podemos crescer na organização. E, finalmente, quando somos reconhecidos pelo nosso empenho, pelo nosso trabalho, pelo contributo que damos à organização. Concluindo, quando falamos da experiência do colaborador, também devemos identificar estes momentos. Não são tão lineares, não são tão previsíveis, mas são momentos críticos na experiência de uma pessoa numa organização. E todos em conjunto promovem a filiação, promovem engagement e promoção e vivência de uma cultura da própria organização. Finalmente, aqui um último tópico que eu queria mencionar e falar, e não podia deixar de o fazer, é o tema da liderança. E a liderança nesta revolução 4.0, neste ambiente que deixou de ser VUCA e passou a ser BANI, e é fundamental para o sucesso de qualquer organização. Não conseguimos ter pessoas afiliadas, uma cultura forte, coerente, sem termos equipas envolvidas, conectadas, que conheçam a estratégia, que estejam motivadas. E esse papel começa nos líderes, onde cada vez mais, no contexto que vivemos, tem de ter uma liderança que ali está como individualizada, centrada nas necessidades de cada um. Uma liderança rápida na resolução de problemas e na tomada de decisão, uma liderança simples, ágil nos processos e nas relações, e uma liderança rigorosa na construção e na entrega, numa perspectiva de crescimento. E as lideranças, de facto, têm de apoiar e conduzir estes processos de individualização e da experiência do colaborador através desta liderança que eu digo que é uma liderança de proximidade, mais importante hoje em dia do que em qualquer outro momento.
E assim podemos concluir que aquilo que funcionou no passado não funcionará no futuro. Aqui deixo uma reflexão do Jacob Morgan, um futurista americano, autor de vários livros, entre eles aquele que aqui destaco, The Future Leader, onde ele entrevistou mais de 140 CEOs de empresa e fez parceria com o LinkedIn para pesquisar quase 14 mil dos seus membros e basicamente para cruzar aquilo que são as perspectivas dos CEOs com as perspectivas desses membros. E, portanto, peço desculpa, aqui que o slide avançou. Queria voltar aqui ao slide anterior. Oi? Desculpem. E aqui a conclusão é de que a maioria dos principais líderes empresariais do mundo acreditam que os líderes do futuro precisarão de um novo arsenal de competências e mentalidades para serem bem-sucedidos. E aqui falamos, essencialmente, de um conjunto, de um mindset que deve ter este líder do futuro e de uma série de skills que também devem ser e que devem fazer parte das competências deste líder do futuro. Em termos de mindset, este mindset deve ser um mindset global. O mundo está cada vez mais conectado, o que significa que todas as empresas têm potencial para ter colaboradores e clientes em todo o mundo. Deve ser um mindset também de alguma humildade. Estas chefias, estes líderes, devem saber falar com as suas equipas, devem saber falar com os seus colaboradores e devem também ter uma atenção particular a si próprios. Esta liderança também deve ser uma liderança equilibrada e aqui o equilíbrio tem muito a ver com a perspectiva entre aquilo que são as pessoas e aquilo são dois ingredientes essenciais, as pessoas e a tecnologia. E depois também aqui um mindset de explorer, portanto de explorador. E aqui nomeadamente como é que deve haver um mindset sempre de conhecimento e de explorar novos conceitos. Em termos de competências, aquilo que ficou destacado e como grandes conclusões também deste exercício tem a ver com competências de coaching, com competências deste líder ser um líder futurista, de conseguir antecipar aquilo que são tendências futuras, de ser também um technology teenager, aqui interessante na perspectiva de serem pessoas que não têm que ser experts em tecnologia, mas têm que dominar a tecnologia, têm que estar atentos a essa nova tecnologia, têm de ser ótimos comunicadores e facilitadores e, mais uma vez, têm que ter empatia e self-awareness. E deixo-vos esta mensagem final. Vou-vos deixar também aqui, um bocadinho como comecei, com um vídeo inspirador e passar-vos a mensagem que, de facto, mais do que a mudança nas organizações e a responsabilidade que as organizações têm sobre acompanhar estas mudanças, a mudança começa, de facto, em nós. Muito obrigada. So many people expect change in others, expect change in the world, but are never willing to change themselves first. If you want to see change in others, you must first be the change you wish to see. If I want others to be better, I must be better. If I want my loved ones to change, I must be that change. If I want my kids to become a certain way, I must live that way. I must be that example. Not tell them how to be, but be that person. If I want them to be kind to others, I must be kind to others. If I want them to live fully as themselves and not wear any mask to fit in with others, I must be that person, free from fear of judgment and live as I wish to live. If I want them to be giving, I must be giving. Giving of my time, giving of my love, my spirit, my presence. If I want them to be healthy, I must live healthy in every area. If I expect others to be grateful, I must be grateful first. I must show my gratitude. If I want others to live the life they want to live, I must set that example by loving the life that I live. If I want other people to make happiness and love a priority in their lives, I must make happiness and love a priority in my own life. If I expect others to be kind, I must be kind. I must be compassionate. If I expect others to listen and be understanding, I must listen, and really try to understand. I do expect all these things, so I will live as all these things.
I will live as the person I expect of others. I will be the change that I wish to see.